louvor. Aquele que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Jesus Cristo, Ele está voltando. E Ele vem para buscar os seus escolhidos. Os escolhidos do Senhor, eles não estão dentro de um templo. Os escolhidos do Senhor, eles são o próprio templo. Os escolhidos do Senhor são todos aqueles que amam a sua palavra. Todos aqueles que adoram Ele em espírito e em verdade. Jesus não está procurando frequentantes de templo. Jesus não está procurando bajuladores. Não. Jesus está procurando sincero, homens e mulheres sinceros, que adorem o seu Pai em espírito e em verdade. Porque Ele falou para aquela mulher samaritana, no Evangelho de João, capítulo 4, verso 23 e diante, Ele diz que Deus é espírito, importa que assim o adore. O adore em espírito e em verdade. Por isso que os verdadeiros adoradores têm que adorar Ele em espírito e em verdade. Não é adorar por conveniência, não é adorar Ele por precisão, porque está passando por precisão, ou porque está passando por luta, não. Você tem que adorar Ele porque Ele merece a tua adoração. Você tem que adorar Ele porque Ele é Deus, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória e todo louvor. Só que hoje estamos vivendo em uma época que as pessoas adoram somente por conveniência, que buscam a Deus somente por conveniência, somente porque precisa de algo. É por isso que Deus procura verdadeiros adoradores, que adorarão o Pai em espírito e em verdade. Por isso que a adoração tem que ser em espírito. Por isso que não adianta você dizer que adora a Deus. Deus sonda o coração, Ele sabe se você adora Ele em espírito e em verdade. O apóstolo Paulo, no livro de 1 Coríntios, ele diz que o Espírito de Deus prescruta a mente do homem. O Espírito de Deus prescruta, Ele sonda o coração e a mente do homem. Por isso que não adianta você abrir a tua boca e dizer eu adoro a Deus. Deus sabe se você adora Ele em espírito e em verdade. Ele sabe se você é o verdadeiro adorador. Ele sabe se você é somente um frequentante, é somente um simpatizante. Porque existe um simpatizante, aquele que simpatiza com a obra, e aquele que faz a obra. Existe. Deus, Ele sabe, o Criador, Ele sabe diferenciar bem o que é simpatizante e aquele que faz a sua obra. É por isso que Ele busca verdadeiros adoradores, que adorarão o Pai em espírito e em verdade, em todos os lugares da terra. Evangelho de João, capítulo 15. Também me enganei isso também, eu pensei que porque eu estava no papagaio, eu estava seguindo os pastores. Aí depois eu fui Evangelho de João, capítulo 15, verso 1. Aqui é o próprio Jesus Cristo falando. Eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa. Toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Estais em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá fruto. Porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara, e secará, e os colhem e o lança no lago que arde em fogo. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, porque deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. A vós, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isto, para que a minha alegria permaneça em vós,
e a vossa alegria seja completa. O meu mandamento é este, que eu vos amei uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. O próprio Salvador falando, ele disse que se nós permanecermos nos seus mandamentos, assim como ele permaneceu no mandamento do seu Pai, nós não seremos somente servos, seremos chamados de amigos, amigos do Salvador. Porque o amigo sabe para onde vai o outro, mas o servo não sabe. Se você permanecer no amor dele, permanecer na palavra dele, permanecer nos mandamentos dele, você não é servo, você é amigo. É assim que ele chama aqueles que pregam o seu evangelho. É assim que ele chama aqueles que amam a sua palavra, amigos. É assim que ele chama aqueles que amam a repreensão, que amam a correção, que amam a palavra sincera do Eterno, do Salvador. Amigos. Mas quantos que não gostam da pregação do Evangelho? Quantos que rejeitam a pregação do Evangelho? Hoje, quando se fala de convertimento, de salvação, fala-se de pecado, as pessoas não gostam, as pessoas se levantam. Sabe por quê? Porque infelizmente o diabo ele entra na mente das pessoas. E a primeira coisa que ele coloca na mente das pessoas é que ninguém consegue ser perfeito. Verdade, Senhor. E ele consegue invalidar. Que as pessoas invalidem o mandamento do Salvador. Jesus Cristo no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, verso 48, ele disse: sejais perfeito, como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Como que você não consegue ser perfeito? Sabe o que torna você perfeito? A palavra. Você é limpo pela palavra. Você é transformado pela palavra. Você é regenerado pela palavra. Sabe por que você não consegue ser aperfeiçoado? Porque você não busca. Você não busca na palavra. Você não crê na palavra. Jesus Cristo no Evangelho de Marcos, capítulo 15. No capítulo 16, verso 15, ele disse: ide por todo mundo, pregai o meu evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Jesus não disse que já está salvo, não, ele disse será. Por que será? Porque no Evangelho de Mateus, capítulo 24, ele diz: aquele que permanecer até o fim será salvo. Seja igual aquelas mulheres que Por isso que tem que permanecer até o fim. Porque você tem que permanecer na palavra dele. No Evangelho de João, capítulo 7, verso 38, ele disse: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão de dentro do seu ser. Aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, nada de Bíblia, Escrituras. É assim que é chamada a palavra do Eterno, Escritura. Quem inventou essa palavra, Bíblia, foi um homem. Vocês sabiam disso? Nunca o apóstolo chamou Bíblia, ele chamava Escritura. O apóstolo Paulo, no livro de 1 Coríntios, no capítulo 15, ele considera a palavra como Escritura, não como Bíblia. Tudo foi feito pelo homem, modificado. O homem modificou muitas coisas no Evangelho. Só existe uma coisa que o homem não conseguiu modificar: a porta ainda é estreita. A porta ainda é estreita para você chegar até o céu. A porta não é larga, a porta continua estreita. O caminho continua apertado. O caminho continua espinhoso. Até você chegar ao céu, o caminho continua espinhoso. O caminho continua apertado. Jesus disse:
estreito, apertado é o caminho que vos conduz à vida eterna, e são poucos que encontram ele. Para poder encontrar este caminho, você tem que estar baseado nas Escrituras, nas Sagradas Escrituras, para encontrar o verdadeiro caminho. Porque muitos acham que encontrou o caminho. Muitos acham por frequentar uma religião, por frequentar uma denominação criada por homens, não por Deus. Porque Deus não criou religião. Não. Jesus não criou religião. Jesus não mandou colocar placa em templo. Não. Foi o homem que criou. Jesus não mandou prender pessoas dentro de templo. Não. Jesus jamais mandou fazer isso. Jesus não mandou que você se tornasse escravo de homens. Por isso que você é limpo pela palavra. Você é limpo pelas Escrituras. Você é salvo pelas Escrituras. Você não é salvo por frequentar um templo. Você não é salvo por frequentar uma denominação. Você não é salvo por ser pastoreado pelo homem. Não. Você é salvo pelas Escrituras. Por crer somente nas Escrituras. Crer somente em Jesus Cristo. Se você não sabe, Cristo não mandou pedir dízimo de ninguém. Cristo não mandou pedir dinheiro a ninguém. Cristo não mandou você frequentar uma denominação. Cristo não mandou. Cristo não mandou fundar uma igreja aqui na terra, porque a igreja dele são pessoas. Cristo não mandou. A não ser que você me prove ao contrário nas Escrituras. Me prova que Cristo mandou abrir um templo, colocar uma placa, colocar endereço, mandar as pessoas ficar lá 20, 30 anos, 40 anos, ouvindo de homens. Verdade. Você não vai achar nas Escrituras. Isto não é a palavra do Salvador. O que nós estamos vivendo hoje é outro evangelho, a qual não é outro, mas os homens pervertem. Se você me provar nas Escrituras que o apóstolo Paulo cobrou dízimo da igreja na graça, eu frequento a tua denominação. Se você me provar nas Escrituras que o apóstolo Paulo mandou guardar sábado, eu frequento a tua denominação. Se você me provar nas Escrituras que o apóstolo Paulo mandou frequentar um templo, eu vou para a tua denominação. Mas você tem que trazer as Escrituras e me provar o contrário, que eu estou errado. Você tem que provar que o apóstolo Paulo mentiu, porque ele disse em Atos 17, 24, que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Você tem que provar o contrário, que o apóstolo Paulo pregou dízimo sem que ele tenha pregado. Você tem que me provar o contrário. Você não vai achar nenhuma passagem nas Escrituras o apóstolo Paulo mandando alguém frequentar um templo. Você não vai achar. Você não vai achar nas Escrituras do Novo Testamento, aonde a igreja foi edificada no fundamento dos apóstolos. Efésios capítulo 2, verso 19. A igreja foi edificada no fundamento dos apóstolos, não no fundamento dos profetas. A igreja não foi fundada no fundamento de Moisés, no fundamento de Jacó, no fundamento de Abraão. Não, meu amado. A igreja foi fundada no fundamento de Cristo, depois da morte e ressurreição de Cristo. Você só vai ouvir falar de igreja lá em Mateus 18, quando Cristo diz que a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerá contra ela. A palavra igreja significa ajuntamento, congregação. A palavra igreja não é um templo, não é assembleia, não é Deus amor, não é presbiteriana, não é católico. Isso não é igreja, meu amado. Isto é denominação humana, criada por homens. A verdadeira igreja de Cristo são pessoas que adoram a Ele em espírito e em verdade, não é templo. Verdade, Senhor. Ele não está lá. Você está indo para o templo fazer o quê? Ele está dentro de você. O reino dele está dentro de você. Você encontra a salvação somente na palavra. Você encontra Cristo somente na palavra. Por isso que tem que buscar o Espírito Santo.
A busca incessante pelo Espírito Santo, pela água, a verdadeira água que mata a tua fonte. Se você não buscar o Espírito Santo, jamais você vai entender os mistérios ocultos por Cristo, revelados somente por intermédio do Espírito Santo. Por isso o apóstolo Paulo diz que nos últimos dias Deus enviaria o espírito do erro para as pessoas acreditarem na mentira e não na verdade. Sabe por quê? Porque dão crédito à mentira. Então Deus opera, Deus libera. Você quer crer na mentira? Você quer acreditar que você tem que dar dízimo no dia de hoje? Continua dando. Você quer acreditar que você só é salvo dentro da denominação? Continua acreditando. Deus entrega o espírito do erro. Deus entrega ao espírito do erro para você acreditar que fazendo uma campanha você vai ser liberto, que dando um voto, colocando dinheiro dentro de um voto, você vai receber alguma coisa de Deus. Sendo que as escrituras dizem que Deus não é comprado, Deus não se compra. Você não compra Deus com dinheiro, meu amado. Jesus Cristo pegou aquela moeda e disse: qual é a figura que está na moeda? Os apóstolos e o pessoal diz: é César. Então dá César o que é de César. Dá o dinheiro para quem quer dinheiro. Agora Deus, Ele não quer teu dinheiro, Ele quer a tua adoração. Deus não quer o teu dinheiro. Ele é dono do ouro e da prata. Ou você acha que quem colocou o ouro na terra foi quem? Foi o homem? Você acha que quem colocou diamante nos rios, nas fontes, foi quem? Foi o homem? Foi Deus. Ele é o dono de todos os minérios dessa terra. Só que existe uma pedra preciosa que Ele colocou no meio dessa terra. Você, eu, somos a pedra mais preciosa que Deus quer. Você é a coroa da criação de Deus. Você é o diamante mais precioso para Ele. Tua alma, o teu ser que é precioso para Deus. Não é o que você é, não é o que você representa, não é o que você possui que é importante para Deus. É você, a sua essência adorando ao Criador. É a tua essência que Ele quer. É aquela essência de quando você nasceu. Você, quando ouvia falar do Criador, você chorava. Quando você ouvia um louvor, você se derramava diante dele. É isso que Ele quer de você. Ele não quer o teu dinheiro, jamais. Ele não quer a tua condição social, ele não está preocupado com isso. Ao contrário, Ele te ajuda a você conseguir aqui na terra, se estiver diante da palavra dEle. De acordo com a palavra dEle, Ele possibilita que você consiga. Porque Ele diz: se as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo, tudo. E Ele concederá. Mas tem que estar de acordo com a palavra dEle. Jamais o Criador vai dar uma coisa para te afastar dEle. Põe algo na tua mente. Jamais o Criador vai te dar uma arma para você se matar. Muitas pessoas: eu quero ser rico. Você acha que Deus vai te dar riqueza para você esquecer do nome dEle? Esquecer de adorar Ele? Jamais Ele vai fazer isso. Jamais Ele vai te dar uma arma que pode te matar, acabar com a tua alma. Não. Ele quer que você sempre dependa dEle. Você seja dependente dEle. Para andar dependa dEle. Para respirar dependa dEle. Para viver nessa terra depende dEle. Para ser livre depende dEle. Só Ele. Você foi criado com um propósito, meu amado, minha amada, meu irmão, minha irmã. Você foi criado com um propósito. Examinar as escrituras dEle. Obedecer seus estatutos. Adorar Ele na sua essência. Ele não te criou para ser um zumbi aqui na terra. Ficar preocupado somente com essa vida terrena. Não. Ele te criou com objetivo. Ele te escolheu. Muitos que Ele escolheu desde o ventre da mãe. Quantas pessoas estão nessa feira que são escolhidos do Senhor? Que Ele escolheu desde o ventre da mãe para adorar o nome dEle, para levar a palavra dEle, para exaltar e glorificar o nome eterno dEle. Quantos? Mas quantos querem? Quantos que aceitam esse chamado? Quantos que recebem esse chamado do Criador? Você acha que o Senhor colocou a boca na tua cara para quê? Para falar coisas pervertidas? Não.
Ele fez essa boca sua para glorificar o nome dele, para exaltar o nome santo, o nome digno de toda honra, de toda glória e todo louvor. Você acha que ele colocou essas pernas sadias em você para quê? Para você ficar correndo atrás de bola, ficar correndo atrás de coisas que só te matam, só acabam com o teu espírito, que só denigre a imagem da tua alma. Você sabia que nós temos que guardar irrepreensível esse corpo e a alma para o dia do acerto de conta com o Criador? Temos que guardar este depósito, porque o nosso corpo é um depósito a qual o Senhor vai colocar o maior tesouro dentro dele, que é o Espírito Santo. O teu corpo é um depósito. O que é que tu tem feito com esse depósito tão sagrado, tão puro? Olha, tudo lá do Antigo Testamento era figura do Novo. Lá no Antigo Testamento, o Senhor falou para Moisés que era para ele construir uma arca, coisa de madeira, revestir de ouro as bordas daquela arca, e era para colocar lá dentro daquela arca as tábuas da lei que o Senhor tinha dado no Monte Horebe, no Monte Sinai para Moisés. Ele mandou fazer uma caixa de madeira, mandou colocar nas bordas daquela caixa 2 querubins, um virado para o outro, e ele mandou pintar aquelas bordas de ouro. Aquela arca simbolizava a presença do Eterno no meio do seu povo. Aquela arca simbolizava o Eterno no meio do seu povo. Hoje, a arca é você. Este depósito na qual Deus mandou fazer é você. É figura do original que é você. Hoje, este teu corpo é para ser transportado o bem mais precioso de Deus que Ele nos deu, o presente, a qual homem nenhum consegue dar, o Espírito Santo. Este teu corpo é para ser um depósito do tesouro de Deus. O apóstolo Paulo diz lá em 2 Coríntios: temos, porém, em vasos de barro, este tesouro, a qual o mundo não foi deixado conhecer, somente aqueles que servem a Cristo. Eles conhecem esse tesouro. O teu corpo tem que ser morada do Espírito Santo. O teu corpo tem que ser morada do verdadeiro tesouro de Deus, da sabedoria de Deus. Quando o anjo apareceu para Maria, porque o seu nome no hebraico não é Maria, é Miriam. Miriam é o seu nome original no hebraico. Miriam. Quando o anjo apareceu para Miriam, Maria, agora muitos conhecem, sabe o que foi que ele falou para ela, Gabriel? Este será ungido do Senhor, ele terá o Espírito do Deus vivo sobre ele. Aquela criança nasceu cheia do Espírito Santo. Aos 12 anos de idade, ele envergonhou todos os sacerdotes judeus, todos os doutores da lei. Um menino com 12 anos nunca tinha frequentado uma escola ou uma universidade. Quando ele começou a expor a Escritura, aqueles homens ficaram maravilhados. Que doutrina é essa? Da onde ele aprendeu isso com 12 anos? Sabe por quê? Porque nele existia um espírito excelente. O espírito que Isaías no capítulo 9 tinha falado. O mesmo espírito que Isaías no capítulo 11 também tinha falado. Espírito de sabedoria, espírito de conhecimento, de temor, estava sobre ele. É assim que Deus quer fazer com você. Se você se entregar a Ele de corpo e alma e espírito, Ele quer te dar um espírito excelente. Ele quer transformar o teu ser. A partir do momento que Ele colocar este tesouro dentro de você, o Espírito da graça, você vai falar coisas amáveis. Da tua boca não vai mais se ouvir falar um palavrão. Do teu corpo só vai ouvir coisas para edificação. O Espírito, ele é o selo da nossa redenção. Efésios 4:30. Não entristeçais o Espírito Santo, a qual vós estáis selados para o dia da redenção. O Espírito Santo é o selo da promessa. É o selo da nossa promessa. Você sabe que promessa é essa? No Antigo Testamento,
só tinha o Espírito Santo os profetas. E era limitado. Somente os profetas tinham o Espírito Santo. Quando o profeta era recolhido por Deus, Deus escolhia outro profeta e derramava sobre ele o Espírito Santo. Assim aconteceu com Eliseu quando Elias subiu. Assim aconteceu com Moisés quando o Senhor recolheu. Assim aconteceu com Samuel, com todos. Só que esta promessa, qual o apóstolo Paulo diz em Efésios 4, ela se cumpriu. Ela foi proferida pelo profeta Joel, no capítulo 2, verso 28 em diante. Que nos últimos dias, o Senhor derramaria o Espírito dele sobre toda a carne, que obedecesse a sua palavra. Porque o apóstolo Pedro, no livro de Atos, capítulo 5, verso 32, ele diz: nós somos testemunha desses fatos. E também o Espírito Santo, a qual Deus autorizou a habitar na vida daqueles que lhe obedecem. Esta promessa foi derramada lá em Atos, capítulo 2, quando se cumpriu a profecia de Joel. E ela está durando até a vinda do Salvador. Mas quantos querem nascer de novo? Quantos que querem ser transformados? Quantos que dizem: não, eu quero uma renovação de vida, eu quero esse Espírito Santo, eu quero esse tesouro dentro de mim, eu quero esse diamante, essa pedra preciosa dentro de mim, eu quero ser transformado, eu quero ser um Elias, eu quero ser um Moisés, eu quero ser um João Batista, um Paulo, um Pedro, um Tiago, um João das Escrituras. Quantos? Quantos que querem ser uma Esther? Quantos que querem ser uma Dorcas? Quantos que querem ser uma Lídia, uma Damares? Quantos que querem ser aquelas mulheres que guardavam os mandamentos do Senhor? Aquelas mulheres fervorosas que oravam, e quando elas oravam o chão tremia. Quantos que querem ser aqueles homens cheios do Espírito Santo que quando orava o cárcere abria e os presos eram libertados? Quantos que querem ser como os reformadores da igreja? Quantos que querem ser como aqueles homens do passado? John Wesley. Eu não falo de homens porque eu também sou humano, mas nós temos que lembrar a memória desses homens que lutaram pelo Evangelho, homens que oravam e o chão tremia, homens que oravam e Deus convertia cidades inteiras. Homens que pregavam a mensagem, as pessoas choravam por causa da mensagem do Evangelho. Homens que quando passava a sombra dele, os demônios tinham que cair, tinham que sair correndo, porque ali tinha a unção do Espírito Santo. É por isso que o Senhor tem levantado homens, mulheres para pregar nas ruas, para mostrar, lembrar para a igreja que ela tem que voltar ao princípio da onde ela foi fundada. O princípio das pregações de rua é para lembrar para você que existe uma igreja ainda que guarda os mandamentos de Cristo, que não é escrava de homens, que guarda os mandamentos dos apóstolos, dos profetas. O propósito da igreja é essa, não é prender você, não é fazer você escravo dela, não. O dever da igreja é libertar você deste mundo, da escravidão espiritual deste mundo, da escravidão imoral, da escravidão da imoralidade, da idolatria, que até nos dias de hoje, até sobre os cristãos ainda impera a idolatria. Quantos que estão movidos ainda pelo espírito deste mundo, que ainda não conheceram o verdadeiro evangelho genuíno das Escrituras, exposta pelos apóstolos de Cristo? Quantos que ainda não conhecem, não querem uma novidade de vida, não querem ser transformados, não querem ser regenerados, mas é para ser testemunho contra estas pessoas que o Evangelho tem que ser pregado. O Evangelho será pregado como testemunha. Naquele dia saberão, aleluia, o Evangelho, só que rejeitaram a pregação do Evangelho. Jesus falou isso no Evangelho de Mateus: e este Evangelho do Reino será pregado nos quatro cantos da terra para testemunho. Quantos que querem nascer de novo, uma nova criatura? Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 3, quando ele se encontrou com um homem que era um professor da Torá,
Nicodemos. Ele era professor. Ele não era um aluno, não era um discípulo, ele era um professor. Um homem que expusia na sinagoga as escrituras segundo Moisés. Segundo o que Moisés e os profetas tinham escrito. Quando ele viu a sabedoria daquele homem, com roupas esfarrapadas, sandálias de alpartas nos pés, porque você acha que o Cristo que pisou lá em Jerusalém é este Cristo que foi desenhado? Você está muito enganado. O Cristo que pisou lá em Jerusalém andava como mendigo, era irreconhecível. O Cristo que pisou lá em Jerusalém, se ele andasse hoje nos templos cristãos, ele era expulso. Você sabia disso? O Cristo que pisou lá em Jerusalém, o Cristo que andou no jumentinho emprestado, o Cristo que foi sepultado em uma sepultura emprestada, se ele hoje entrasse nos templos cristãos, ele era expulso. A sua doutrina não ia bater com a doutrina que é pregada hoje. Você sabia disso? Se você olhasse para o Cristo das Escrituras, como ele apareceu aqui, você não dava crédito para ele. Sabe por que as pessoas acreditam no Cristo? Olhos azuis, cabelos longos, pele branca, porque não lê as Escrituras. Isaías capítulo 52, Isaías capítulo 53. Leia, você vai entender quem era o verdadeiro Jesus. Olha lá, vê a aparência dele. Lá diz que a aparência dele era desagradável aos homens. Homem de dores, de trabalhos. Não nem se parece com o Cristo que é pregado nessa denominação. O Cristo que apareceu em Jerusalém, ele não tinha riqueza, ele não era próspero, ele não tinha casa própria. O Cristo que apareceu em Jerusalém, ele andava em carro emprestado. O carro da época era um jumento, era cavalos, carruagens. Os reis tinham carruagens. Ele não, ele pediu um jumentinho emprestado de alguém para andar. Para você ver como é diferente do Cristo que é pregado hoje. Hoje é um Cristo que te dá casa, é um Cristo que dá carro, é um Cristo que muda a vida financeira, só que não bate com o Cristo das Escrituras. Porque o Cristo das Escrituras, em Mateus 6,19, ele diz: não ajuntei tesouro na terra. Verdade, Senhor. Já está errado. Oh, glória. O Cristo das Escrituras, que eu não sei, esse Cristo que é pregado aí, não bate com o Cristo de Mateus 6. Que ele diz: não ajuntei tesouro na terra. Porque onde estiver o teu tesouro, aí está teu coração. Buscai antes, em primeiro lugar, o reino do céu, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Mateus 6,33. Está diferente, não está? Compara. Você vai ver que é diferente esse Cristo que é pregado aí. É um Cristo que dá mulher, é um Cristo que dá marido, é um Cristo que prospera, é um